Hoje é terça-feira, dia 26 de janeiro do ano de 2021. São exatamente 19 horas e 48 minutos. Esta gravação, ela está sendo realizada diretamente da comunidade Aliança com Cristo Jesus, o juízo final, a viagem de Macedônia, setor 8008, povoado Mocó, estado de Minas Gerais. Representando ao anjo da Igreja Central de Filadélfia, setor 600, o que vem escreve ao povo de Itamaraty, estado de Minas Gerais. Pelo canal, nosso canal Mistério das Sete Igrejas da Ásia Tiatira. Nesta noite nós vamos trazer a palavra para vocês hoje insensatos. Tendo começado pelo Espírito e agora acabais pela carne. A palavra de hoje que eu quero convidar todos amados católico, crente, cristão, não importa a sua religião, meus queridos. O que nos importa é que vocês, se o quiserem a salvação verdadeira e a vida eterna em Cristo Jesus, deverá dar ouvido se o quiser. Vocês próprios deverão examinar as suas consciências individual, que é a salvação individual. Se assim vocês quiserem. Então muitos se batizaram, mas com insensatez. Batizaram, mas não estão obedecendo todos os mandamentos que Deus ensinou. Então o que é o insensato? É o desobediente, o desviado, aquele que se levanta contra Deus, aquele que só carrega a Bíblia, mas não abre, não ora, não concorda com as palavras de Deus, tudo ele está contra. Aquele que quer viver a vida dele no mundo, dizendo que é cristão. Então esses sois os insensatos. Batizaram, mas continuam andando pelo pecado, pela carne. É a palavra de hoje que eu quero convidar toda a minha família em Cristo, meus católicos religiosos, em Gálatas 3, abra aí, meus queridos, vocês próprios deverão examinar. Vocês próprios vão ver aí que quem está falando não sou eu, um pecador, um podre, mas é um santo chamado Jesus. Um santo de Deus, que continua falando essa santidade, para ver se alguém se toca e se arrepende dessa insensatez, dessa desobediência e rebeldia que há também no meio de nós. É o que está mais acontecendo, os insensatos no meio de nós, meu irmão. Os inconscientes que não têm consciência de Deus, que não estão respeitando Deus, a palavra de Deus, e nem o seu próximo, e nem a si próprio, porque abandonaram o quê? Todos os mandamentos de Deus, que não permanece na santa doutrina. Só é chamado, Deus vai falar aqui hoje, maldito é todos que não permanecer em todos esses mandamentos de Deus que Deus tem nos ensinado. Maldito é ele ou ela, não sou eu. Então eu quero lhes convidar pela palavra de Deus, não por palavra de homem mentiroso, igrejas falsas, religiões pagãs. Nós estamos cansados de saber que sois os mentirosos, mas muitos continuam sendo insensatos com Deus. Dá ouvido aos mentirosos e a Deus não dá ouvido. Então por isso que Deus falou em Jeremias 11:3, maldito o homem e a mulher que não escutar essas palavras. Por quê? Porque sois maldição, só quer maldição, meu irmão. Muitos querem carregar a Bíblia, quer batizar para andar na maldição. Não vai resolver, vai ser pior. Então era melhor que tivesse ficado lá onde estava, do que se batizar para escandalizar o nome de Deus. Porque Deus nos chamou para a santidade, não para a imundícia da sujeira.
para os escândalos, que os escândalos pertencem a Satanás, às trevas. Vamos lá, livro de Gálatas, decreto 3, o parágrafo que nós vamos examinar, pela bondade de Deus, que Deus está sendo bom ainda, de não ter enviado Jesus para pôr um fim em tudo isso aqui. Está dando tempo para vocês, meus queridos, pelo amor de Deus, eu suplico em nome dessa palavra, arrependa, urgente, aquele que quiser a salvação. Quem não quiser, meu irmão, faça a sua vontade. Quem não quiser ouvir, se não quiser ouvir essa verdade, então vai cair em Jeremias 11:3, Jeremias 13:10. Nada podemos fazer, só anunciar e viver este evangelho. Está aí, ó, Gálatas 3, diz o título da palavra: a lei é impotente para salvar, mas conduz a Cristo e a fé. Então, meu irmão, veja bem a palavra: religião não tem salvação, placa de igreja não tem salvação, carregar a Bíblia por carregar não haverá salvação, batizar porque eu achei bonito, ou vou batizar porque eu estou com algum interesse dentro daquela igreja, não é potente, não tem potência, não tem força, é impotente, não vai ter salvação. Eu ir numa igreja que está escrito Igreja de Deus com mentira, com roubo, não haverá salvação, impotente para Deus. Deus é potente, porque Deus salva. A igreja potente de todas, só tem uma, Jesus, meu irmão. Que ele fala, todas essas palavras, que Cristo nos conduz, o nosso espírito, a vida eterna que é Deus, é através de ouvir, da fé e da obediência a Deus. Se não tiver obediência, nada vai resolver, nada me salva. Não adianta eu tomar a Páscoa se eu não estiver em obediência. Não adianta eu carregar a Bíblia se eu não estiver em obediência. Não adianta eu vir na igreja se eu não estiver em obediência. Não adianta eu vir orar se eu não estiver em obediência e não me corrigir a minha pessoa pelo arrependimento. Não vai adiantar nada, meu querido. Não caia nessa besteira. Muitos estão se batizando, daqui a pouco, daqui 2 minutos, já caiu no mundo de novo. Me pergunte. Começou pelo Espírito e agora está acabando pela carne. Está vendo? Muitos estão agora se acabando pela carne. Fizeram uma promessa para Deus e não cumpriram. A pior coisa, meus queridos, nós vamos entrar aqui, ó. É eu fazer a promessa para Deus e não cumprir. É a pior coisa da minha vida. Porque Deus é fiel e Ele requer santidade de nós oh meu Deus, é lealdade. Fiel, a gente é pecador, meu irmão. Quem é pecador, o único que é fiel é Jesus, que Ele nunca pecou. Nós temos que ser leal a Deus. É isso que Deus fala aqui, ó. Decreto 3 de Gálatas. Está aí na Bíblia de vocês, você que está na tua casa, no seu trabalho, aonde você estiver, que vai assistir essa gravação, basta você ir lá na sua Bíblia e abrir, meu irmão. Se você não abrir, não vai resolver nada também. Se agora, nesse momento, você não tiver com a Bíblia, papel e caneta e anota. Se não tiver, guarda, dá um jeito de guardar para você ir lá na sua Bíblia depois examinar, senão não vai valer nada. Tem que examinar a Bíblia. Para quê? Para que você tenha segurança de todas essas palavras que o mistério das 7 igrejas da Ásia está te anunciando é verdadeira de Deus. Vamos lá. Decreto 3, Gálatas, parágrafo 0. Por que 0? Porque eu não estou vendo nenhum número aqui. É o início. Ó insensato Gálatas, quem vos fascinou para não obedecer a verdade a vós? Perante os olhos de que Jesus Cristo foi já representado como crucificado, ó cego de espírito, ó mentiroso, falso, desobediente. Quem é que vos desviou vocês desta verdade para não obedecer? Foi o Bar Jesus. Foi o espírito do filho da perdição que está apossando de vocês e fazendo com que vocês não obedeçam essas palavras de Deus. É o maligno que está fazendo isso com vocês, meus queridos. Arrependa.
que se você não obedecer a palavra e eu, não haverá salvação para nós. Porque o diabo, a função dele é usar alguém, é usar as igrejas dele, as religiões dele. Para quê? Para que você e eu não obedeça, não abra a Bíblia e não examine essa verdade. E até no meio de nós, tem aqueles que não querem deixar nós examinar a palavra, que fica perturbando e conversando, tudo isso que nós sabemos que fazem. Então nós temos que tomar cuidado com esses insensatos, que estão perdidos, estão cegos, meu irmão. Olha aí, ó. Essas palavras estão perante os nossos olhos, quer dizer, o nosso espírito, mas muitos não receberam essa palavra para obedecer. Receberam no ouvido carnal, entrou aqui, saiu aqui, meu irmão. Não adianta carregar a Bíblia, Deus está vendo tudo, só por carregar. Vem na igreja todo dia, por presença. Aí eu vou lá, aí eu ocupo um banco lá, eu tapio, está tudo bem. Está aqui, meu irmão, não seja um insensato. Não deixe o diabo te enganar, te fascinar, para você não obedecer a Deus. Saia dessas religiões pagãs se quiser. Saia dessas igrejas mentirosas e falsas. Não dê ouvido a esses falsos irmãos que está penetrado, infiltrado no meio de nós, para que você não obedeça a Deus, que é isso que eles querem. Porque eles já não obedecem a Deus. Então eles também querem que nós não obedeçamos, mas não vai ser assim, é como Deus quer. Então nós vemos, irmãos, que Jesus, Cristo, representado como crucificado, o nosso Jesus, ele tem que ser representado, um Jesus verdadeiro, o Jesus ressuscitado, o mistério da sete Trindade, representa o Jesus verdadeiro. Qual é o Jesus verdadeiro? Está acima do sol e da luz e das estrelas. Um Jesus ressuscitado. E esses mentirosos representam um Jesus crucificado, morto. Não é esse, esse é o Bar Jesus. Esse não é o Jesus verdadeiro. Isso aí é o Satanás que usou alguma figura, alguma imagem, alguém, para se passar por Jesus como um Jesus crucificado. Então não creia nesse Jesus crucificado, esse é o falso. É o Satanás que está falando que é Jesus, e não é. E esses que estão acompanhando esse Jesus crucificado, são esses insensatos, são esses que o diabo está enganando para não obedecer, não abrir a Bíblia, até no meio de nós, esse Jesus que não é Jesus, o crucificado, que o nosso Jesus, ele é o Jesus ressuscitado, meu irmão, Deus ressuscitou Jesus. Em que termo? O Jesus verdadeiro, nós estamos fazendo ele sofrer por cada pecado que fazemos. Se nós obedecemos, é o curativo que nós estamos fazendo, quer dizer, nós não estamos fazendo Cristo sofrer. Mas o meu Jesus, ele não está crucificado mais numa cruz, ele está ressuscitado num trono, sentado, meu irmão. É esse Jesus verdadeiro que nós, no mistério da sete igreja, com sensatez, com consciência, com a verdade de Deus, obediência a Deus, lhes anunciamos esse Jesus ressuscitado. Que são todas essas palavras que estão aí na sua frente, na sua Bíblia. Mas muitos insensatos no meio de nós e na terra não enxerga, não obedece, não entende, não busca abrir, obedecer os mandamentos de Deus. Porque começaram pelo batismo espiritual e agora estão se acabando pela carne. Porque já não anda mais na doutrina. Então nós temos que tomar cuidado, cristão. Jesus está voltando. Jesus está voltando. A salvação, meu querido, é individual. Você tem que confiar só em Deus e no Jesus ressuscitado, tá bom? Não o crucificado. Porque o meu Jesus não está numa parede, numa cruz, não. Meu Jesus não está. Tá bom? É isso que nós temos que entender com obediência. Se eu não abrir a Bíblia com obediência, jamais eu vou entender alguma coisa. Jamais eu poderei ter entendimento de Deus, porque o diabo não vai deixar eu obedecer. Vai me fascinar, vai me desviar. Para quê? Para mim ficar indo no banheiro. Quer dizer, o diabo me fascinou para mim ficar indo toda hora no banheiro para não obedecer, não ouvir as palavras.
e assim, etc, meu irmão, que vocês já sabem. Tá bom, meus queridos? Então nós estamos trazendo aqui, ó, o evangelho verdadeiro, o Cristo ressuscitado, tá bom? Parágrafo 2. De Gálatas 3. Só quisera saber isto de vós. Recebeste o Espírito pela obra da lei ou pela pregação da fé? Olha aí Deus falando. O Espírito de Deus é pelas obras da carne, pela religião, pelas quatro paredes, pelo dinheiro, pelas vaidades, pelas imagens? Não. É pela fé da pregação que Jesus Cristo apregou, a verdade de Deus, o Espírito Santo, na continuidade, apregando as palavras de Deus de fé. Mas uma fé que vem de Deus. Não é uma fé morta, num Jesus crucificado morto. O nosso Jesus ressuscitado. A nossa fé é viva. Quando a fé é viva, quando há obediência na fé dessas palavras, então passo a ter o Jesus ressuscitado. Então eu passo a ter vida. Mas se eu seguir um Jesus, Bar Jesus, que não é Jesus morto, então meu espírito estará morto. Sou um insensato, porque não quero obedecer a Deus. Sou um desobediente, cada um julgue si próprio. Está vendo aí? Parágrafo 3. De Gálatas, decreto 3. Vós sois tão insensato que tendes começado pelo Espírito e acabeis agora pela carne. Está vendo? Tão insensato, tão rebelde, tão desobediente, que batizou, por exemplo, prometeu a Deus e não cumpriu o que prometeu. Agora caiu no mundão aí, ó. Eu sou crente. Mas, meu irmão, o crente pode fazer tudo. Vocês têm que entender. Cristão é uma coisa, crente é outra. O crente pode beber, fumar. O crente pode separar, casar com outro. Jogar bola, andar de short, ir na praia, andar nu. Comemorar Natal, aniversário. O cristão não pode. Porque o cristão, ele foi ressuscitado com Jesus dos pecados da morte. Ele não pode, porque ele pertence a Deus. Ele prometeu a Deus que Deus iria usar o meu corpo, o meu espírito, não Satanás. Então esses tais que começaram pelo espírito, estão agora pela carne, sois o quê? Sois aquele povo que não obedece a Deus, porque o diabo fascina. O diabo engana, ilude para não obedecer essas palavras, para não ouvir, para não abrir a Bíblia. Não adianta carregar a Bíblia, meu querido, se não souber o que está carregando. Não adianta ler a Bíblia, não adianta vir aqui na frente cantar. Se não houver obediência, se não houver Espírito de Deus, entendimento de Deus, nada vai resolver. Porque muitos estão pela carne, muitos estão lendo Bíblia pela carne, cantando pela carne, orando pela carne. Então sois esses os insensatos que Deus fala, os mentirosos, roubando, enganando, iludindo, falando que Deus não falou, adorando pau, pedra, sois os insensatos, que anda pela lei do pecado, que quem está na carne é a lei do pecado, não haverá salvação. Então, meus queridos, está aqui as palavras, é só nós examinar, pedir Jesus, ele dá entendimento, é só pedir. Eu não tenho entendimento, eu não tenho teologia, isso tudo é mentira. É insensatez com Deus, não vale. É impotente para salvar. Salvação está em Jesus. Não adianta essa igreja mentirosa, só aqui tem salvação. São os insensatos. Esse é o que não quer obedecer a Deus. Então nós temos que entender, meus filhos. Tem todas as igrejas, a maioria, não vou dizer toda, a maioria, ela não obedece, ela não quer obedecer a Deus. É só vocês olhar. Só vocês entrar, vocês vão ver lá, pulando, dançando, fazendo festa, fazendo comércio, fazendo teatro, zombando de Cristo, mentindo em nome de Deus, roubando em nome de Deus. Sois os insensatos. E os que não querem obedecer a Deus também os insensatos.
Porque esqueceram da promessa que fizeram com Deus, não foi com o homem, meu irmão. Quando nós se batizamos, nós entramos nas promessas de Deus e fizemos uma para Deus. Você quer saber qual é a promessa? Abra lá no Salmo 101 e depois vocês examinam, está lá a promessa. Que Davi prometeu a Deus, não foi só Davi, todos nós prometemos. Mas muitos não estão cumprindo. Porque são insensatos, porque o diabo já iludiu, já enganou, já conquistou, meu irmão. Cuidado, queridos irmãos, é a Santa Páscoa se aproxima. Satanás está fascinando muitos para não participar. Jesus está voltando, meus queridos, não sejam insensatos. Parágrafo 4, Gálatas 3, será que em vão que tenhais padecido tanto? Se é que isso também foi em vão, meu irmão, esse corpo tem que padecer. Não é o espírito. Quando eu obedeço a Deus, esse corpo padece, ele é morto todos os dias. Se eu não obedeço a Deus, esse espírito é espancado todo dia até a morte. É isso que Deus está falando aqui na sua palavra. Se eu venho na casa de Deus e não dou atenção à palavra, eu venho em vão. Se eu carrego a Bíblia e não sei o que está escrito dentro dela, então aqui eu estou carregando a Bíblia em vão. Eu ponho uma placa lá na frente, igreja A de Deus, e prega mentira, roubando, enganando, vendendo, comercializando, então eu sou o quê? Um insensato. Está vendo aí? Em vão, essas igrejas estão tudo em vão na terra. Deus não está com essas igrejas mentirosas. Quem não obedece, a igreja que não obedece a Deus está em vão aqui, está atrapalhando a obra de Deus, para vocês não obedecer, meus queridos, porque esses tais só querem o dinheiro, só querem fama, glória de homem, e o diabo fascinando todos eles. Cuidado com o diabo te fascinar, te iludir, te tirar desta verdade, meu querido. Por isso que nós estamos entrando com estas palavras. Parágrafo 5 de Gálatas, decreto 3, examine você próprio a sua consciência com esta palavra, faça vocês individual julgamento. Jesus está voltando, é o juízo, não é o julgamento, é o juízo, quer dizer que vai dar sentença. O julgamento começa pela casa de Deus e é agora. Jesus, quando ele vier, ele não é mais advogado, ele será o juiz, vem dar sentença, não vai haver julgamento, vai haver sentença. Então nós temos que, se nós quisermos, cada um de nós refletir nessas palavras, para ver se eu estou enquadrado nessa palavra. Parágrafo 5 de Gálatas 3, aquele, pois, que vos dá o Espírito, e que obra maravilha entre vós, falo pelas obras das leis, ou pela pregação da fé. Se Deus nos deu o seu Espírito Santo, então ele fala pela pregação da sua palavra, da fé, da obediência nessas palavras, não pela lei do pecado, da religião, da igreja mentirosa da terra. É isso, meus queridos, que Deus está falando. Quem é que faz maravilha? Só Deus. O que é maravilha? Será que vocês não viram que maravilha é aquilo que ninguém no mundo pode fazer? Salvação, quem pode fazer é só Jesus, por ordem de Deus. Vida eterna é Deus, isso é maravilha. Quem pode curar as pragas do Egito? Só Deus. Por isso que Deus faz maravilha. Deus faz o que o homem não pode fazer. Deus faz uma árvore e tem vida. O homem faz uma árvore artificial, não tem vida. Então isso é maravilha. Só Deus, Jesus, Espírito Santo pode fazer na minha vida e na sua. Não é religião. É isso, meus irmãos, que Deus nos traz assim nestas palavras desta a noite. Olha aí, ó, parágrafo 6 de Gálatas 3. Assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado com justiça. Se eu crer, certamente eu serei batizado e serei justificado como um filho de Deus legítimo da obediência, então não serei condenado se eu permanecer em todas essas palavras, obedecendo, vivendo, evangelizando. Senão, não haverá salvação para mim. Julgue vocês. Parágrafo 7. Gálatas 3. Sabeis, pois, que os que são
são da fé são filhos de Abraão. O que é filho de Abraão? Filho na obediência da palavra, porque Abraão, ele creu primeiro que nós, por isso que ele é o pai, porque ele veio primeiro, obedeceu primeiro, viveu primeiro e evangelizou primeiro que nós esse evangelho, por isso que ele é pai. Vocês estão entendendo que pai é primeiro, Deus é pai, porque ele é o primeiro, não existe ninguém antes de Deus, ele é o pai de tudo e de todos que obedece a sua palavra. Parágrafo 8, olha aí, parágrafo 8 de Gálatas, decreto 3. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo, todas as nações serão benditas em ti. Abraão ouviu primeiro. E os gentios, quem é o gentio? Eu era gentio. Gentio é religioso, que não conhece a Bíblia, que não sabe quem é Deus, que não sabe abrir a Bíblia, que não tem entendimento, que nunca esteve com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo, que foram enganados pelo demônio para adorar o que não deve adorar. Esse que é os insensatos, o gentio, essa igreja mentirosa é o gentio, que não entende nada de Deus, só de dinheiro, só de esmola, só de mentir, roubar, enganar, eles não entendem mais nada, só os gentio. Mas os que crêem desse gentio, passará a ser chamado de cristão pela primeira vez, são tudo crente. Salvação não é para o crente, é para o cristão. Para o cristão verdadeiro, com a fé da obediência nas palavras de Deus, meus queridos. Não se engane. Olha o diabo fascinando vocês. O diabo vai fascinar muitos que estão no meio de nós, porque tem muitos aí, passando vídeo de outra igreja, pregação. Meu irmão, se Jesus é o pastor, o que eu tenho a ver com pregação de outra igreja? Eu falo por mim. Me responda. Nós temos um Deus verdadeiro, o maior pregador do céu e da terra, Jesus. Para que eu vou dar ouvido a esses pregadores mentirosos da terra? Então, será que eu já não estou sendo um insensato? Será que eu já não estou sendo persuadido para não obedecer a doutrina de Deus? Porque só há um evangelho, só há uma igreja, Jesus. E por que eu estou dando ouvido para outra igreja? Será que eu já não estou começando a desviar, já não querer obedecer mais as palavras que Deus está me falando? Julgue vocês. Está vendo aí? Todos que creem e obedecer serão benditos. Todos que não escutar essas palavras sóis malditos. É isso que está falando aqui. Se eu der ouvido a Deus, sou bendito de Deus. Se eu não der, eu sou maldito. Jeremias 11:3. Parágrafo 9. Parágrafo 9 do decreto de Gálatas 3. De sorte que os que são da fé são benditos como o cristão Abraão. Está vendo? Se Deus abençoou Abraão, todos que crêem nessa palavra e receber essas palavras, estão recebendo a bênção espiritual de Deus. Não é a bênção que fala que a bênção da maldição do homem. Eu te abençoo, eu te curo, vem aqui que eu vou repreender. Essa é a maldição. Estou falando da bênção do Deus verdadeiro, do Jesus ressuscitado. Parágrafo 10. Gálatas 3. Todos aqueles, pois, que são da obra da lei, estão debaixo da maldição. Está vendo aí? Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-la. Vocês viram aí, meu irmão? Todos que tiveram pecado, todos que batizaram e não obedecem a Deus, todas as igrejas mentirosas, religiões pagãs, quem tiver no pecado, sois maldito, maldição na terra. Deus falou, quem não obedecer, quem não for batizado com batismo verdadeiro, e não permanecer em todas as palavras que está escrito na Bíblia verdadeira para fazê-la, cumpri-la, vivê-la, sois maldito na terra. Não fui eu que falei, foi Deus. Vocês estão vendo aí, maldito todo aquele que não permanecer em todas essas palavras de Deus. Examine cada um de vocês. Você, o Espírito, vai dizer. O seu Espírito vai dizer. Se você está na obediência ou não sou eu. Você vai julgar entre você e a palavra. Mas eu digo a todos vocês que nos assistirá e se arrependa da maldição, meu amado. Tá bom? Que Deus abençoe a todos. Está aí a palavra de hoje.
E se Deus permitir, nós vamos voltar com esse canal. Estamos aguardando, meu irmão. Tem que ter paciência. Nós vamos voltar com as transmissões ao vivo, se for da vontade de Deus, tá bom? Ore por mim, estarei orando por vocês. Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz e até o próximo vídeo, tá bom?